glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Amém, igreja? Segundo a palavra do Senhor nos diz esta noite. E também, Saulo constituiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os prendia na prisão. Verso 4. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra. Anunciando o quê? A palavra de Deus. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava o quê? A Cristo. E as multidões, unânimes, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que eles faziam, pois que o espírito imundo saía de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Verso 8 para finalizar. E havia grande alegria naquela cidade. Convido você a fechar os seus olhos, uma vez mais entrando em concordância com a oração que foi feito já do operar deste trabalho desta noite. Também eu quero estar orando pela tua vida, meu amado. Oramos, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Senhor, nessa noite elevamos a nossa voz a pedir, Senhor, sempre perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pela nossa negligência, por aquilo, meu Pai, que nós devíamos fazer, não fizemos, e aquilo que deixamos de fazer. Tem de compaixão, Senhor, tem de misericórdia, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu te peço, apodera do teu Filho, Senhor Jesus, que irá ministrar a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, como ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Sendo assim, meu Pai, olhando para a tua palavra, que o Senhor nos diz que o Senhor nos dá autoridade, Senhor, para repreender, Senhor, todo mal, todo espírito mal, toda enfermidade. Assim, Senhor, eu vou usar esta autoridade nesta noite, Senhor. Pai, é no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, no nosso meio. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor. Pai, toca, Senhor Jesus, no teu Filho, naqueles que estão a escutar esta palavra, através do teu Espírito, Senhor. Toca nesta vida, ó Senhor Jesus, e cura de toda enfermidade, Senhor. Toda dor, toda aflição, meu Deus, agora seja repreendida no teu nome, Jesus. É no nome de Jesus que esta enfermidade vai cair por terra nesta noite. É no nome de Jesus que toda enfermidade, onde estiver localizada, no sangue, nos ossos, na carne agora, seja repreendida no nome de Jesus Cristo. E toda operação do mal venha ser desfeito agora. Vai, meu Pai, anulando agora, Senhor Jesus, tudo que o diabo tem preparado, Senhor, meu Pai, desfaz nesta noite. Todo espírito imundo agora seja repreendido no nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Traz, meu Pai, libertação. Traz, meu Pai, salvação. Traz, meu Pai, ânimo, Senhor Jesus, para o teu filho e para a tua filha nesta noite. Visita a casa, visita a família, em nome do Senhor. Salva, Senhor Jesus Cristo, os nossos, que possamos dizer: eu e minha casa serviremos a ti, Senhor, meu Deus. Abençoa este momento, Senhor. Abençoa o nosso ministério. Abençoa o nosso pastor, a sua família. Abençoa, meu Pai, os obreiros, a sua família. Abençoa, meu Pai, os membros, congregados, visitantes nessa noite, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa, Jesus. Nós lançamos palavra de bênção. Nós lançamos palavra profética, Senhor Jesus. Não deixa faltar o calçado. Não deixa, meu Pai, faltar o vestido. Não deixa faltar, meu Pai, o alimento, Senhor. Sobre todas as nossas necessidades, Senhor. Assim, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. E nós prosseguimos, meu Pai, nessa confiança. E não vamos ser desamparados. E não vamos ser confundidos. Mas vamos rumo à Nova Jerusalém, meu Pai. O nosso destino é o céu, meu Senhor. Então nos ajuda na nossa fraqueza. Ó, meu Pai, nos reveste de poder e de autoridade. Senhor, segura na nossa mão, meu Senhor Jesus. E se porventura, meu Pai, alguém, meu Senhor Jesus, escorregou,
levanta nessa noite. Levanta, meu Pai, o que está caído, meu Pai celestial. Faz presente nessa noite, meu Senhor Jesus. Porque não tem motivo algum, Senhor, mas está aqui não se sente nada. Não tem motivo algum, meu Pai, sair de nossa casa e sentar nessa cadeira agora, Senhor, e não se sente nada. Então, meu Pai, que os céus venham abertos e toda sorte de bênção venha cair sobre a igreja, sobre aqueles que confiam, Senhor Jesus, através da tua palavra. Ó Senhor Jesus, nos revela, mediante a tua palavra, Senhor, meu Deus, da eternidade. Só quem crê assim, mais um barulho de crente, só quem crê assim, dá uma rajada nessa noite. Ai, palavra nova, Senhor. Aleluia. Tomai vossos assentos, meu amado irmão e amada irmã. Aleluia. Pode ficar à vontade aí. A única coisa que eu peço aos meus queridos é apenas os vossos ouvidos. Peça, não olha para mim não, eu não tenho nada para oferecer. Mas quando você fecha os olhos, quando você está convicto, você vai ver a face de Jesus, mediante a palavra do Senhor. Muitas das vezes, meu querido amado, eu posso, no momento, ao fechar meus olhos, apenas ligo naquilo que está sendo dito. Porque bem aprendemos a nossa meninice, quando nós demos nossos primeiros passos a servir a Jesus Cristo. Assim nós não sabíamos muitas coisas, mas nós aprendemos que tudo é para a glória de Deus, que tudo é para o louvor ao nosso Deus, esquecendo-se do homem, porque o homem não pode nada nos dar, nada nos oferecer, mas confiando naquele que está à destra de Deus, olhando por nós. Quando partimos a confiar no Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, vai prosseguir a nossa caminhada com Cristo Jesus. Amém? Amados irmãos, bem atentamos para a palavra do Senhor Jesus nesse livro, como foi dito, Atos do Espírito de Deus através dos apóstolos. Mas bem atentamos algo grandioso, importante, que neste livro nós observamos uma das obras magníficas de Deus para o homem. Bem conhecemos a história que quando Deus se revela através do seu Filho, agora o verbo se torna carne, agora o Filho sai do seu trono de graça e habita entre os homens. Nós sabemos que quando ele percorria Jerusalém, ele tinha um objetivo importante, mas se nós bem atentarmos, ele operava grandiosamente e com sinais e maravilhas. Mas se nós bem atentarmos, uma das mais importantes coisas que nós observamos é a palavra do Senhor. Ele veio anunciar as boas novas do Evangelho. E uma das palavras que nos toca é que ele diz que obras maiores farão em meu nome. Então ele estava colocando um poder sobrenatural dentro do homem, para que ele produzisse, para que ele fizesse coisas grandes, maiores que Cristo fez. E que foi o que o Senhor Jesus fez? Ele operou milagres, ele repreendeu demônios, fez o extraordinário, ele parou, ele falou com a natureza e aquilo que estava bravio, aquilo que estava bravo, como por exemplo as ondas do mar, ele com a sua palavra ele ordena: acalma-te mar, acalma-te vento. Então ele tem poder sobre tudo, até as forças da natureza nada chegava para destruir o Senhor, porque o Senhor, e diz a palavra que tudo foi entregue ao nosso Salvador Jesus Cristo nos céus e na terra. Então todo o poder foi entregue ao Senhor, e se o poder dele, ele quis dar para o seu povo, dizendo: obras maiores farão em meu nome. Não quer dizer que os discípulos, os apóstolos eram maior que Cristo, mas o Senhor está dizendo que obras ele faria, que não era uma, duas, mas eram muitas. Agora multiplica. Deus, Senhor Jesus, ele escolhe os 12 discípulos, depois escolhe mais 70, depois ele escolhe todos aqueles que querem servir. Então, se nós bem atentarmos as obras que estão sendo feitas desde o princípio, lá de Atos, no início, na igreja primitiva, até o prezado momento, foi muito milagre, foi muita transformação, muitas pessoas sendo renovadas, pessoas sendo purificadas, pessoas recebendo o poder de Deus. Então a obra foi grande. Então queria que os meus amados irmãos atentassem
para aquilo que o Senhor disse para os seus filhos: obras maiores farão em meu nome. Glória a Deus. Aí, meus amados, finaliza a história terrena e o ministério de Jesus Cristo. Agora Cristo está subindo aos céus e os discípulos estão vendo ele subindo. Assim chegou aos discípulos: por que olhais? Os anjos olhou para o discípulo e disse: por que olhais para o céu? Da mesma maneira que ele subiu, ele retornará. Então a Bíblia vai me dizer que Cristo sobe e senta no seu lugar devido à destra de Deus. E lá ele enviou o seu Espírito para todo aquele que nele crê. Mas não foi de uma forma, de qualquer forma. Assim nós atentamos para a palavra, observamos que no capítulo 2 vai surgir, vai aparecer uma grande cena, que é o poder do alto, onde agora Cristo, ainda antes de ser subido ao céu, ele diz: ficai agora em Jerusalém, que lá do alto sejais revestidos de poder. Assim os discípulos obedeceram à voz de Cristo e ficaram unânimes. Eles ficaram unidos em um local orando, buscando este tal poder que outrora antes eles não tinham. Então eles ficaram ali. Eles agora começaram a adorar e começaram a pedir este revestimento de poder. Bem observarmos que Pedro, antes desse batismo em Atos 2, ele até não negou, ele até rejeitou. Mas a partir do momento que ele recebe este poder, em Atos 2, o poder de Deus cai sobre a casa. E todos que estavam presentes são impactados pelo poder do Espírito de Deus. E eles passam agora a falar em novas línguas. E neste dia de Pentecoste, o poder foi tão grande que todo o povo que estava naquela festa ouviram aquele estrondo, aqueles glórias, aquele poder. Eles ficaram atônitos do poder e a glória de Deus, que ele começava a escutar na sua própria língua. Porque se reunia em Jerusalém nações, povos, em todos os locais, em toda a circunvizinhança chegavam até esta festa, e eles ficaram atônicos porque eles escutavam os homens sendo hebreus, eles conseguiam entender aquilo que eles estavam falando, mas era o poder do Senhor, através do Espírito, começando a evangelizar, começando a apresentar esta glória para todos os que estavam ali. E o poder foi tão grande que quando eles ouviram esta voz e a pregação do apóstolo, mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, porque a glória não era do homem, porque antes o homem não poderia fazer nada, mas através deste poder, dessa ousadia, através daquilo que eles anunciavam, aquilo que ele pregava, pessoas se rendiam aos pés do Senhor, através da pregação das boas novas do Evangelho. Bem atentamos, meu querido, que eles receberam este revestimento de poder quando eles estavam ainda na praia, e Jesus preparando ali um banquete, um peixe assado. Aí tem este momento que o Senhor sopra sobre ele o Espírito. É este Espírito que nós, quando confessamos o nome do Senhor Jesus, nós recebemos este Espírito de Deus, o Espírito Santo, e ele passa a fazer morada dentro de nós. Mas quando este revestimento é duplicado 2 vezes mais, e essa pessoa agora ela passa a ser mais ousado, ele passa agora a ficar mais firme nas suas palavras. Agora, em meio às tentações, ele resiste, em meio às lutas, ele fica firme, ele glorifica, passando por luta e por peleja, porque ele não está só, porque ele está com o Espírito de Deus. E nós observamos como nós estávamos no mundo, quando vinha as lutas, nós ficávamos loucos, chorava, puxava o cabelo, desesperado. Hoje não. Hoje nós temos esse Espírito de mansidão. Quando vem uma coisa tão importante que vai nos atingir, o Espírito está ali, nos consolando. O Espírito ali, diz a palavra, que ele está chorando com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Pensamos até em desejar, mas o Espírito está dentro de nós, nos ajudando na nossa fraqueza. E quando o homem pede a morte, o Espírito está ali intercedendo com um filtro para com Deus e dizendo não para ir. Ele não quer morrer, ele quer apenas força, ele quer receber esse poder. Então ajuda. Então o Espírito está nos ajudando. Os discípulos passaram a ser ousados. Agora começa o sobrenatural em Jerusalém. Agora
a igreja primitiva começa a pregar. E muitas almas vão se rendendo aos pés do Senhor. E eles vão agora, eles perseveram na palavra dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. E toda alma que recebia e que tinha temor a Deus se maravilhava com os sinais que os apóstolos, que tinham o Espírito de Deus, eles criam, eles se juntavam, eles louvavam e tinha comunhão. E diz a palavra no capítulo 2 de Atos que eles perseveravam todos juntos, unânimes, todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam todos juntos, todos se alegravam com um só pensamento, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Então os apóstolos tinham o quê? Tinham o Espírito de Deus. E quando esses apóstolos tendo este Espírito, o povo se maravilhava e se rendia aos pés do Senhor. Era uma coisa linda, uma maravilha. A igreja só crescia, a igreja se expandia. Mas bem sabemos que o Evangelho não é apenas um mar de rosas. Começa bem, mas vai vir o quê? Os levantes. Porque o inimigo está aí rodeando, e diz o apóstolo Pedro que ele está bramando, procurando uma presa para tragar. E quando nós se dispomos a buscar o Senhor, quando nós buscarmos o Senhor Jesus Cristo, ele não fica contente, ele vai querer fazer de todas as formas para nos parar, para nos desanimar. Mas se nós tivermos esse Espírito, nós vamos ficar firmes. Se nós tivermos esse Espírito, nós vamos prosseguir e vamos adiante. Mas, como tem os levantes, como existe o inimigo das nossas almas, agora vai vir uma grande perseguição, não é isso? Uma perseguição dos apóstolos. Mas os apóstolos, os irmãos, a igreja continuava a glorificar a Deus, continuava a adorar o Senhor Jesus. E foi até preciso os apóstolos levantarem os diáconos, porque os apóstolos, eles estavam se empalhando, perdendo tempo, enquanto ele poderia estar na palavra. Então o que eles fizeram? Levantaram os diáconos para poder servir as mesas, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar dos fazeres do ministério. Então foi levantar esses diáconos. E bem certo que no capítulo 7 nós vamos ver os diáconos sendo levantados. Ou melhor dizendo, no capítulo 6, no versículo 5, vai nos dizer: e este parecer contentou a toda a multidão, de levantar pessoas para o diaconato, viu? Então eles fizeram o quê? Eles oraram no ministério. Eles oraram e levantaram, elegeram, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Então foram 7 diáconos levantados. Eles estavam alegres, eles estavam felizes, a igreja crescia, mas surge a perseguição. E bem nós aprendemos na escola bíblica que o primeiro mártir foi um diácono. Então o diácono agora vai sofrer um martírio. Aí você se pergunta: o que é mártir? O que é martírio? É bom você frequentar a escola bíblica. Aleluia, Jesus. Mas eu vou ser bondoso para você, vou dizer o que é o mártir. O primeiro mártir que houve em Atos dos Apóstolos foi de Estevão. Mártir é morrer pela causa, morrer pelo Evangelho. Então Estevão, ele não negou, ele começou a pregar com ousadia e com todas as maravilhas de Deus, mas mesmo assim, Saulo assolava a igreja, perseguia, maltratava, encerrava na prisão aqueles que diziam ser cristão, diziam ser de Cristo Jesus. Então ele fazia isso, e mesmo assim, eles mataram Estevão. Então o primeiro mártir do Atos dos Apóstolos, primeiro mártir que houve sobre esta terra. Aí, meus amados irmãos, o que foi que houve? É como foi falado aqui nessa noite. A igreja, ela sentiu
A igreja agora estava sendo perseguida. E isso, meu amado irmão, pelo lado é bom, que revela os verdadeiros adoradores, que é e que não é. Aquele que permanecer, este é do Senhor, porque vai surgir a perseguição, vai vir as lutas, vai vir a dificuldade. Observou, meus amados, que a igreja é tão cheia, pregando prosperidade, pregando casa nova, mas quando vem a luta, eles fogem. Isso é bom, que os verdadeiros, eles se demonstrarão e se destacarão diante do ministério. A igreja agora, como nós vimos, a igreja ela foi dispersa. E quando a igreja foi dispersa, menos os apóstolos ficaram na posição, mas os outros foram dispersos. E quando isso acontece, vai surgir algo muito importante, que é a propagação do evangelho fora de Jerusalém. A propagação. O que é a propagação? Valendo ponto. Glória a Deus. Anunciar o evangelho de Cristo a todas as nações. E a Bíblia nos diz que agora todos estão indo, estão pregando o evangelho. E em Atos capítulo 8 registra a façanha de Felipe. Nós vimos agora a manifestação daquele que era apenas um diácono, aqueles que eram apenas que se envolvia, cuidando das viúvas, cuidando dos órfãos, cuidando dos fazeres ministeriais da igreja. Vamos ver que este homem, este obreiro, agora ele passa a ser evangelista. Agora eles são comissionados agora a fazer a obra de Cristo. Eles começam agora a fazer a obra de Deus. Agora bem atentamos, meus amados, é que agora que a igreja vai crescer, porque fora de Jerusalém está sendo pregoado a palavra de Deus. E quando foi levantado Felipe, esse diácono, ele tinha que ter bom testemunho. Ele tinha que ser casado apenas com uma mulher. A mulher não poderia ser maldizente. Ele não podia beber vinho, bebida forte. Ele tinha uma boa reputação. Então, para ser levantada diácono, tem que ser essas qualidades. Mas muitas pessoas, agora nós entramos num assunto muito importante, que muitas pessoas ficam pegadas aos mínimos detalhes. Agora ele só quer fazer aqui. Quando era auxiliar, ele fazia tudo. Levava a cadeira para os cultos campais, ele vinha limpar a igreja, ele limpava o banheiro, fazia isso e aquilo. Mas quando ele foi levantar no obreiro, agora ele não quer fazer mais nada. Quando ele foi levantar no diácono, agora ele não quer fazer mais nada. Ele fica só pegado nesses detalhes. Mas agora nós observamos que este mínimo detalhe agora vai abrir a nossa visão. Agora aquele homem diácono, Felipe, agora ele vai pregoar a palavra de Deus. Ele agora vai anunciar na cidade de Samaria. E lhe pregava Cristo e pregava as boas novas do Evangelho. E as multidões, todos os que estavam lá, ficavam pasmados pelo poder, pela glória que era manifestado através deste homem. Eles ouvia ele pregar a palavra. Assim como antes de Estevão ser martirizado, ele começou a pregar e pregou lá de Gênesis Apocalipse. E este homem, e este diácono Felipe, agora ele passa a ser evangelista. Agora ele começa a pregar a palavra do Senhor. Agora o povo começa a escutar a palavra. Agora o povo vê os atos que ele operava diante da glória de Deus. As pessoas que estavam possessas eram libertas, eram transformadas, pessoas eram curadas, pessoas eram renovadas pela palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então nesta noite o Senhor está nos falando aqui para nós, que você não se apegue e diga que eu sou apenas um irmãozinho que escuta a palavra, mas essa comissão foi dada para todos nós. Nós temos a responsabilidade, nós recebemos e fomos incumbidos de pregar esta palavra de Deus. Então nunca se ache pequeno, porque quem vai te levantar é Deus. Mas tem que se expor, tem que dar lugar, tem que se levantar e ir rumo ao propósito que Deus vai nos dar.
e é de pregar a palavra de Deus. E bem sabemos, meus queridos, quando nós falamos, é o Espírito de Deus vagando na terra. E quando nós abrimos a boca, é o Senhor falando. Então não devemos se preocupar aquilo que nós iremos falar, porque o Espírito na mesma hora vai dar a palavra certa. Mas é preciso o quê? Buscar a presença de Deus. Só iremos pregar com ousadia quando nós buscarmos a face do Senhor Jesus. Só iremos pregar a palavra quando nós se aprofundamos na palavra de Deus. Certa pessoa me perguntou como era que pregava. Era o sonho dele, era o desejo do seu coração pregar a palavra, mas ele não sabia. Assim também eu aprendi, não. Eu não sabia pregar. Mas a partir do momento que o Espírito Santo, ele falou comigo assim: se você conhecer a história, você prega. E como é isso? É você ler a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo, nós estamos adquirindo conhecimento. Aí nós vamos ler em Gênesis. Aí vamos lá e passar lá para Samuel, para os profetas. Aí vamos passear na Bíblia. Vamos para Malaquias, Sofonia. Aí vamos mais passeando, vamos lá para Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos mais adiante. Vamos para as cartas paulinas. Aí nós vamos para Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas. Aí vamos chegando na epístola de João, de Pedro. Aí finaliza em Apocalipse. Aí você vai lendo. Você vai lendo. Aí quando você vai pregar, aí você vai ver a palavra. Aí eu li isso aqui. Aí o Espírito vai te dar as palavras necessárias para você pregar. E quando você tem ciência daquilo que você está falando, você vai pegar a palavra firme e vai falar com ousadia. Você vai dizer: diz a palavra do Senhor, que o Senhor, ele dá poder e autoridade para todos nós, para pisar na cabeça de Satanás e curar toda a enfermidade. Diz a palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E você vai pregar a palavra com ousadia. Aí, meus amados, Felipe está agora fazendo a obra de Deus, porque o Senhor, ele confia e deposita naqueles que querem fazer a obra do Senhor. Aprendemos que tem duas chamadas para a igreja de Cristo. Tem duas chamadas para você, é isso mesmo. E quais são? Tem a chamada universal. E o que é isso? É uma chamada para todo aquele que nele crê. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu na palavra de Deus. Então, este é um chamado para todos. Cristo veio para salvar a todos aquele que nele crê. Então o Senhor liberou a salvação para a humanidade, mas é para aqueles que nele crê, aqueles que acreditam. Então esta é a primeira chamada, a chamada que o Senhor está dando para toda a humanidade, que é a chamada universal. Quando você confessa o nome do Senhor, você veio para Cristo. E quando você vem para Cristo, você tem agora os céus, direito aos céus. Porque você está dizendo: eu vou confessar o nome do Senhor e vou ser chamado de filho, deixar de ser criatura para se tornar filho de Deus. E quando eu se torno filho de Deus, agora eu sou herdeiro do céu. Agora eu vou ter acesso ao céu, acesso a Deus. E vou confiar nessa palavra. Bem-aventurado aqueles que confiam na palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que acreditam nessa palavra. Então, quando nós confessamos o nome do Senhor, nós estamos dizendo que vamos morar com o Senhor e perseverar e continuar nessa caminhada com Cristo. Mas a segunda chamada, o Senhor vai dizer agora. Primeiro ele diz, né? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você vai vir a mim. Então, a partir do momento que nós vamos a Cristo, nós estamos sendo chamados, convocados, selecionados por Deus.
Agora o Senhor vai dizer: vinde agora após mim. Agora o Senhor vai nos dar uma formação eclesiástica. E qual é essa formação eclesiástica? Ele vai nos dar ele deu para mestre, apóstolo, doutor. Então o Senhor está dizendo que ele vai dar agora cargo comissionado, diácono, presbítero, bispo. Então o Senhor vai dar cargos para um chamado específico da igreja. E você agora vai se enquadrar no evangelista, no evangelismo. Você agora vai ser comissionado a fazer missão para com Cristo. Você agora vai ser escolhido para ser um missionário. Porque o missionário tem uma responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Aí nós olhamos para a Bíblia e vemos que este evangelista agora, ele vai pregoar a palavra de Deus. A sua missão é ganhar almas para o reino de Deus. Quem não lembra da passagem do último capítulo de Marcos, que vai nos dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele está falando para quem? Para os pastores? Para os obreiros? Não, está dizendo para a igreja: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então o Senhor está dizendo para nós pregar esta palavra do Senhor. Seja um evangelista. Você está se enquadrado no chamado de Cristo? Se você tem a vontade de começar dizendo no seu coração: eu quero trabalhar para ti, porque eu vejo na palavra que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. A igreja necessita de evangelista, necessita de pessoas que preguem a palavra de Deus. Agora eu vou lançar uma pergunta para você, e você guarda no seu coração, responda no seu íntimo: quantas almas, quantas pessoas você já evangelizou? Quantas almas, quantas vidas você já pregou? Quantas almas, quantas vidas você já ganhou para Cristo? A Bíblia diz que o nosso trabalho não será em vão. Tudo isso vai ser para o nosso galardão. Tudo que nós fizermos aqui na terra será recompensado aqui também, e o melhor, recompensado no céu. Então, a partir deste momento, tire toda inferioridade, todo mimimi, toda criancice, e coloque um desejo no seu coração, sabendo que a obra é grande e são poucos aqueles que trabalham nela. Não espere somente pelo pastor, não espere somente pelo obreiro, mas seja um atalaia, seja uma pessoa que tem visão de águia, seja um evangelista pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor vai derramar uma glória sobre a tua vida, e você vai ficar entusiasmado, você vai ficar complexo, você vai ficar pensando: como é a tua glória grande, Senhor, como é grande o teu poder. Você está duvidando? Não duvide. Eu lanço uma palavra profética nesta noite. Você vai ser um evangelista. Você vai pregar a palavra de Deus, tanto homem como a mulher. Deus vai derramar uma glória sobre a tua vida. O Senhor conhece o desejo do teu coração. Você até disse: Senhor, eu quero pregar esta palavra. Eu te digo nesta noite: está profunda na Bíblia. Busque a palavra. Quanto mais você come, mais você cresce. Quanto mais você se alimenta dessa palavra, você se expande. Quanto mais você busca, mais o Senhor vai te dar. O Senhor vai derramar uma glória sobre a tua vida. Se você quer, levanta a mão. Senhor, profetiza sobre essa pessoa que levantou a mão, Senhor. O Senhor conhece o desejo do seu coração de ser um pregoeiro, de ser um mensageiro, de ser um transmissor da tua palavra. O meu Pai derrama uma glória sobre a vida dela, Senhor, que ela possa ser impactada com o teu poder, Senhor, e não abrir e fechar de sua boca, que seja o Senhor falando na terra. Aí mande cantoria, baixo de cantoria, baixuei, seja ousado, pegue esta palavra, coloque dentro do seu coração, e você vai ver a glória do Senhor Jesus. Aí surge, meu amado, este primeiro evangelista. Vou terminando, viu? Para não ficar muito enfatoso para os irmãos, mas eu creio que aqui tem igreja que gosta de palavra. Eu creio que essa igreja é diferente. Essa igreja aqui é separada, porque o nosso pastor tem dito que ele está colocando palavra, está colocando a oração sobre a igreja, e a igreja está recebendo a oração e está recebendo a palavra. A igreja está crescendo. Eu digo aqueles que têm esse desejo. Triste que eu vou falar hoje, está tão bom, mas eu vou falar uma coisa
que vai magoar aqueles que vão se incomodar com esta palavra. Somente aqueles que vão se incomodar com esta palavra. Dentro da igreja, a Bíblia vai dizer que tem o trigo e o joio. O trigo tem o grão, tem a semente. O joio só é a palha. E a Bíblia vai dizer que ele vai ser cortado e lançado no fogo. Então dentro da igreja vai ter aqueles que quer só participar, quer sentar banco. Mas existe a igreja verdadeira, que é você, que vai produzir fruto, que vai poder ser cortada, selecionada. O Senhor vai levar você para si. Aleluia, Jesus. Porque você vai produzir frutos vivos. E você vai ser evangelista. Em nome de Jesus, ganhar almas para o reino de Deus. Este chamado é Cristo que vai te aperfeiçoar. Vou fechar até a Bíblia aqui para nós terminar. Este chamado que Deus tem é para ti, meu amado. Ai, vassoura e E não podemos esquecer que quando nós ouvimos esta palavra, a voz do Senhor foi por alguém. Você se lembra? Quando você confessou o nome de Cristo, alguém pregou para você, você ouviu a palavra de Deus, e você glorifica a Deus pela vida daquele que pregou para você, porque criou um desejo no teu coração, você ouviu a palavra, foi regenerada. A Bíblia diz que você ouviu, desceu para o coração, você creu, você confessou o nome do Senhor para a salvação, e hoje você está aqui nessa noite porque alguém pregou para você. Então, seja também um transmissor de bens, de anunciar a palavra de Deus. Vai vir os levantes, vai vir as perseguições, mas se você buscar a face de Cristo, se você tiver esse Espírito, nada vai te impedir de prosseguir, nada vai te impedir de poder ir adiante, nada vai te parar, nada vai te parar. Mataram Estevão, Estevão foi apedrejado, foi morto, foi martirizado, mas a obra não parou. Terminou aqui, o Senhor levanta outro para dar continuidade na obra de Deus. A obra não para. Ninguém pode parar a obra de Deus na terra, porque é uma palavra do Senhor, que todos vão ouvir o Evangelho, todos vão ouvir esta palavra. Então nada pode parar a obra de Deus. Quem não lembra de Moisés, Deus levanta Moisés, mas quando chega o seu final da sua vida, Deus levanta Josué. Josué passa, e depois Josué levanta-se José, e depois vai, até chegar em nós. A obra não para. Diz Provérbio que uma geração vem e a outra vai, mas a obra não para. E que nós possamos ser um evangelista, que possamos ser um transmissor de boas novas do Evangelho. Amém?